Faz a apresentação primeiro, Aparecida, para quem não te conhece. Então, é um prazer estar aqui com você, Cibele, trocando esses assuntos aí tão corriqueiros da nossa clínica. Então, eu sou Aparecida Monteiro, sou ginecologista, obstetra e trabalho há bastante tempo com a parte da mulher em relação tanto às doenças de transmissão sexual, HPV, mas também essa questão hormonal, que na verdade para o ginecologista é uma prática diária, né? A Com gente, certeza, com em certeza. em todos os atendimentos, sempre tem uma questão hormonal a ser avaliada. Então, o estudo dessa parte hormonal para a ginecologia é muito importante. Doutor Sami, E que honra, doutor Sami, aqui com a gente. Sami Abache, que legal, né? muito bom. E Então, aí assim, a eu vou falar gente de novo. Isso, fala, Sibeli, Pode fala, falar, porque fala você, sabe o que vai. que eu acho que aconteceu? Eu tirei o Wi-Fi porque de repente é melhor, eu deixei só no do telefone mesmo para Ah, poder não correr risco. E aí eu acho que teve um atraso ah, aí, mas certo. vamos começando. Fala, Vamos começar. Sibeli, me Então, fala assim, eu vou falar de novo, né? Então, assim, eu sou isso. dermatologista, sou tricologista também, trabalho Uhum. com a parte capilar. Então, sou especialista nas afecções do couro cabeludo, diferentes tipos de queda de cabelo. E muitas quedas de cabelo estão relacionadas com os hormônios, né? Por isso que Sim, eu achei legal a gente tentar intercalar com isso. Não só a queda de cabelo, como é o nosso assunto, que é a acne, melasma e queda de cabelo. E tudo isso está diretamente ligado com os hormônios. Por isso que eu acho que é importante. Vou falar da parte da pele, parte do cabelo, enquanto você vai falar a parte hormonal pra gente, né? Aí vai ser um bate-papo bem legal. Vamos começar pela isso. acne, então? O que que você acha? Vamos começar pela acne. Que é uma coisa que deixa a gente tão irritado, né? Às vezes naquele dia vai aparecer Aparece, não é, Cibele? Naquele com dia que a gente certeza, vai ter com um certeza. casamento, alguma coisa aparece. Isso realmente incomoda em todas as idades, né? Não só na parte da adolescência, que é comum, né? Por Sim, sim. aquele fluxo hormonal novo, né? E intenso, mas também em todas as faixas etárias, inclusive nas mulheres adultas. Mas Isso, quer isso. pontuar a acne de um ponto Vou de vista pontuar. Então, vamos lá. A dermatológico? acne, isso. A acne do adolescente, geralmente é aquela acne que pega todo o rosto, é uma acne maior, com aquelas pústulas, aquele pus maior. E geralmente é o hormônio dessa idade mesmo, né? Tá começando a florar os hormônios, né? Já a acne da mulher adulta já é diferente. Ela pega mais essa região inferior da face. E geralmente é o próprio hormônio normal da idade. A gente muitas vezes não acha uma alteração hormonal justificável para aquilo. E além da parte cosmética, né? Algum creme, não tirar maquiagem para dormir, tudo isso pode fazer com que a acne piore. E a gente tem também a acne cosmética, exatamente, aquela acne às vezes no rosto todo, aquela acne menorzinha, mais ásperazinha, que muitas vezes é pelo excesso mesmo de maquiagem, pelo fato de não tirar a maquiagem para dormir. Então, tudo isso contribui para a acne. E alguns implantes, né, anabolizantes também, que pode dar uma acne generalizada no rosto, e colo e pescoço. A gente podia falar um pouquinho dessa Verdade, parte aí, é desses verdade. hormônios que causam acne. Assim, vários desses temas, né? Muitos desses temas que a gente resolveu abordar aqui, tem todos, sim, um fundo, né? Na maioria das vezes, não sempre, mas um fundo hormonal. E eles fazem Sim. normalmente parte, né, de um estado de hiperandrogenismo. O Uhum. estado de hiperandrogenismo, né, sendo a acne uma da segunda queixa mais frequente, o que é o estado de hiperandrogenismo, né? É um Isso, fala pra aumento gente. na mulher, quer dizer, um excesso, né, da questão dos hormônios que estão relacionados com os caracteres ou a manutenção dos caracteres masculinos. Todos nós, Sim, sim. homem ou mulher, a gente vai ter tanto os androgênios quanto os estrógenos, né? Sendo que o homem vai ter maior a concentração, né, do que chamamos hormônio masculino, mas a mulher também Aham. tem. Também tem. Então, Sim. quando a gente tem um desequilíbrio, né, um aumento, um excesso, logicamente a mulher pode desenvolver algumas características ditas do sexo masculino.
A acne, no caso, é uma delas, né? A gente depois vai falar de Isso. hirsutismo, queda de cabelo. Então, quer dizer, tudo isso Aumentou faz a cidade também, né? isso, exatamente, né? A produção de sebo faz parte de um Isso. quadro de hiperandrogenismo, e a gente tem aí como o exemplo mais fidedigno disso, ou mais explícito desse estado de hiperandrogenismo, seria a síndrome do ovário policístico, né? Que seria o Sim. maior Aham. representante desse caso, mas nem toda acne vai ser relacionada ao ovário policístico. Então a gente tem esses quadros de um aumento, que aí tem a espessura, né? O aumento da espessura da pele, né? Da parte É, cutânea, não é isso, Sibeli? isso é interessante, você falou agora do ovário policístico, que a gente observa assim, às vezes as pacientes que vêm com uma acne mais exacerbada, a gente tenta tratar, e não vê o mesmo resultado. Aí é quando a gente suspeita do ovário policístico, geralmente a gente pede um ultrassom transvaginal e encaminha para ginecologista, porque tem que É, tratar associado, né, Aparecida? Se não tratar associado a parte hormonal, só uma parte tópica, ou às vezes até um remédio oral específico para acne, não vai resolver. Então, a gente teria que estar entrando, às vezes, com anticoncepcional, não é isso? De acordo com a necessidade, né? No caso, anticoncepcional anti-androgênio, não é? Fala um isso. pouquinho pra E gente sobre isso. essa questão é importante, porque muitas vezes a menina, a mulher, ela não sabe que ela está com a síndrome do Ela ovário tem. policístico e é encaminhada pelo dermatologista. Então, quer dizer, ela nem prestou atenção que ela está com um ciclo irregular, que ela está com a ausência da menstruação, mas ela prestou atenção na acne. O quanto isso tem de impacto na vida das pessoas, né? Porque é o Sim, com externo. certeza, com E certeza. O aí, externo, quando vem exatamente. encaminhada, né, do dermatologista, para a gente ver essa questão de entrar com alguma medicação que possa ajudar nisso, né, é que aí a gente vai realmente fechar o diagnóstico de ovário policístico, que é um diagnóstico de exclusão, né? Então a gente tem que Aham. avaliar vários outros motivos desses estados de irregularidade menstrual e etc. E aí, então, vem a acne. Bom, uma das linhas de tratamento para a gente, ginecologista, e que normalmente o dermatologista pede, é muitas vezes a prescrição de um contraceptivo, de um anticoncepcional Sim, oral. Ou às vezes a exatamente. Que seja troca, né? anti-androgênio. Sim, ou a Isso, troca. Só de trocar já melhora um pouco a acne. A gente observa muito isso também. Então, assim, eu acho, né? eu acho que é bem paralelo, né, o nosso trabalho, É, porque acaba um precisando da ajuda da outra. Eu não prescrevo anticoncepcional, eu sempre caminho para o ginecologista para ele indicar o mais adequado. Né? até porque E enquanto vocês têm alguma queda de cabelo, alguma coisa concepcional, acaba vindo para nós corre dermato para a para gente o tratar. Então, assim, acho que a dermatologista. gente está muito interligada, né, a nossa área. Muito, né? O dermato, o gineco e o endócrino, eles Isso, fazem aí um meio de campo bom e necessário, né? É necessário com realmente. certeza. E então, nessa questão do contraceptivo, realmente, então a gente precisa, quando for escolher um contraceptivo, a gente tem a Organização Mundial de Saúde, que a gente precisa avaliar quem pode usar e quem não pode usar. Então, a gente tem Sim, os essa questão, critérios de né? elegibilidade, né? Até Aham, por conta do ponto de vista de trombose, enfim, todas aquelas coisas. Então, a gente tem uma todos os efeitos tabela, colaterais, né? né? Resumidamente, uma tabela que a gente vai ver quem pode usar e o que pode usar, né? O que aquilo Sim, com não vai certeza. trazer um risco para a vida daquela paciente. E dentro desses contraceptivos que a gente pode usar, os orais, sem dúvida nenhuma, eles trazem mais benefício para a pele, para a questão de pele. E nesse caso, Sim, como você mesmo falou, os que não têm tanto efeito androgênico, né? No caso, a sim, ciproterona, né? A clormadinona, que são contraceptivos com uma ação androgênica que não existe, ou então o contraceptivo bem fraco, né? Essa parte o que é ciproterona, o que é clormadinona, então, o contraceptivo oral, ele tem o oral o estrogênio e progesterona, tendo esses dois hormônios, a ciproterona, a clomardinona, a ciproterona que a gente mais conhece, eu vou citar o nome porque é o que todo mundo sim, conhece há anos, né, que é o Diane, aham, enfim, que é muito utilizado, que hoje em dia tem é, várias outras marcas, o Selene, enfim. aham.
mas só para as pessoas identificarem quem é, né, a ciproterona. Aham, Então, sim, sim. ela tem um derivado progestágeno, né, derivado da progesterona, do 17-hidroxiprogesterona, então que vai ter menos repercussão androgênica aí, né, se ligando também a 5-alfa redutase, que depois vai ser um tratamento até seu Para queda de também. cabelo, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só fazendo Isso, tem pessoal que entrou depois, eu vou falar. Então, os andrógenos, os medicamentos androgênicos, né? Eles vão dar tanto a acne, como aumento da oleosidade, aumento do sebo, pode dar queda de cabelo e pode dar aumento de pelo. Por isso a importância, de usar um anticoncepcional que seja anti-androgênio, não é isso? Tem é muita gente que entrou isso. depois, só para fazer um resumo. O resumo, Eu vou aproveitar exatamente. também falar aqui da acne, a da acne está tendo muito na quarentena, apesar que essa daí não tem relação com hormônio, mas acho que vale a pena a gente Se falar, tá, porque é né? uma coisa que está Sim, bastante e comum, tá né? É acontecendo, chamada, né? está acontecendo muito, é chamada de maskne. Ela está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, logicamente, porque está relacionado com a máscara de proteção que a gente está usando. Então, ela está dando muito nessa área da máscara mesmo, principalmente na área de maior atrito, que é onde a gente aperta aqui no nariz, às vezes aqui no queixo. E ela está relacionada com atrito. Então, é uma acne mecânica, não é acne hormonal, é uma acne mecânica pelo atrito do tecido na pele. Aí é uma pergunta muito frequente no consultório: o que fazer para evitar? Seria fazer uma higiene do rosto adequado, que é 2 vezes ao dia. Uma coisa muito importante na acne é lembrar que não se deve lavar demais também. Se a pele é muito oleosa e você remove toda a oleosidade, isso acaba fazendo um efeito rebote. O que é esse efeito rebote? O efeito rebote é quando você tira toda a oleosidade, o organismo interpreta que está faltando oleosidade e acaba produzindo oleosidade em excesso, a oleosidade até um dobro, sei lá. Então, assim, acaba piorando a oleosidade. Esse é o efeito rebote. Então, a lavagem excessiva, ela acaba provocando isso. Então, o ideal é lavar 2 vezes ao dia, um sabonete adequado para cada tipo de pele. Tem pele que tem acne, mas é uma pele mais sensível. Tem pele que tem acne, mas é uma pele muito oleosa. Tem pele que tem acne, mas é uma pele mista. Então, tudo isso faz diferença na escolha do sabonete. Então, lavar 2 vezes ao dia. É importante manter a hidratação da pele. A hidratação ela é usada mesmo em pele oleosa, que é uma dúvida muito Sim. frequente isso. Porque a hidratação ela promove um manto hidrolipídico na pele que protege a tua pele contra agressões externas, inclusive até o atrito da máscara, como outras agressões internas. Então, ela acaba sendo uma prevenção para a tua pele. E outra coisa seria escolher tecidos mais maleáveis, mais macio na hora da máscara. E, logicamente, lavar a máscara com frequência, né? Toda vez que usar, ela deve ser lavada, porque senão acaba acumulando poeira, sujeira, a própria umidade que fica naquela Oleosidade, região, exatamente. oleosidades, tudo faz com que piore a acne nessa região, né? Que é chamada de mask. Geralmente, essa acne nessa região, essa mask, é uma acne menorzinha. Ela é mais, como é que eu posso dizer? É mais parece uma alergiazinha, Delicada, bem né? vermelhinha. É diferente da acne adolescente, aquela acne grande, aquela acne cheia de pus, entendeu? Pus. Uma acne bem diferente. É bem. Então, assim, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que está bastante comum nessa quarentena. E O- se a gente continuar usando a máscara aí por mais tempo, vai continuar com isso há um bom Vai tempo aí, né? continuar. Até E outra essa coisa máscara. também que eu estou aqui lembrando, né, da quantidade hoje em dia de mulheres, né, em todas as faixas etárias, usando os anabolizantes Sim, e sim, a sua relação com acne, não tem jeito. Então, sim. às vezes a É, pessoa quer fazer os seus ciclos de oxandrolona, ou o próprio uso da gestrinona, né? Que até o trabalho gosto, tem as suas indicações assim, certeiras, que é muito bom, tratamento de endometriose, enfim, como com contraceptivo, certeza. mas que tem esse efeito colateral justamente por ser, né, por ser um hormônio sintético com um potencial androgênico grande. Androgênio. É, e a Então, gente repara tem que o esses casos são efeito bem difíceis de tratar, viu? muito A acne, resistente. principalmente, a acne pela oxandrolona, principalmente que dá muito no colo e no doce, é uma acne bem Isso. resistente ao tratamento. Ela não responde bem ao tratamento. Então, às vezes, Porque, vai ter que fazer a escolha, né, Sibeli, do que vai. exatamente, tem que pesar, exatamente, o que ela prefere naquele momento. Porque é difícil ficar 100% em tudo, né? Então, tem que acabar tendo que escolher o que vale mais a pena naquele momento para a pessoa. Isso. E em termos assim de tratamento, além assim na parte ginecológica que a gente, né, manipula bem, né, que são os contraceptivos,
E também, ou às vezes, muitas vezes, o uso da espironolactona, né, que é Sim, a um gente usa. diurético poupador de potássio, que ele vai competir, né, com os receptores de androgênios, então a gente pode também, muitas vezes, associar. E me diz mais o que que vocês usam, né? Porque tem o caso eu vou falar marca, tá, gente? Me desculpa, mas eu Tá, vou pode falar, não falar, tô pode falar. sem o menor conflito de interesse, mas eu acho que fica mais fácil para as pessoas Fica mais fácil para as ligarem, pessoas né? entenderem, né? Com O certeza. Roacutan, porque às vezes vocês mandam pra gente, encaminham pra gente fazer uma contracepção boa, né? Usar um Sim. contraceptivo de uma eficácia de segurança, para não correr risco de Aham. gravidez por conta do potencial teratogênico da Do isotretinoína, Roacutan. do Isso. Roacutan. Me conta aí, É. Então, Sibeli. assim, o Roacutan é um tipo de isotretinoína oral. Hoje, o Roacutan é a marca mais antiga que tem, mas hoje tem várias outras marcas, né? E a isotretinoína oral, ela não é indicada para todos os casos. Por exemplo, um caso hormonal, às vezes ela não responde bem com o Roacutan. Ah, ótimo Mesmo que quando falar você isso. para, Aham. mesmo quando você para com o Roacutan, a tendência depois é voltar. Caso hormonal que eu falo de assim, de oxandrolona, gestrinona. Então, assim, o caso às vezes não responde tão bem. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um tratamento, é mesmo de pesar, né? De escolher. E a gente pode fazer outras coisas paliativas para tentar contornar um pouco essa oleosidade, essa acne, no caso da gestrinona, que às vezes tem que usar por causa da endometriose. Como é que a gente faz? Tem que usar, mas ao mesmo tempo piora a pele. Então a gente pode controlar, às vezes, com um espirulactona, com zinco, com Isso. beta-caroteno, com alguma fórmula que ajuda a controlar isso daí, para a gente tentar entrar em um equilíbrio. Não vai ficar 100% nenhum dos dois lados, mas às vezes é necessário usar, né, a gestrinona. No caso, a oxandrolona, que é mais uma opção por estética, a pessoa realmente às vezes tem que pesar se vale a pena ter os efeitos do anabolizante e ficar com a acne, ou vale a pena não ter a acne, mas também abrir mão do anabolizante, que é uma escolha às Sim. vezes difícil, né? Mas acaba tendo que escolher. E a questão do Roacutan, acabei fugindo um pouquinho, tem essa questão de ser teratogênico, sim. Então, sim, a gente acaba usando muito mais em homem, até mesmo que a pele do homem é muito mais oleosa que a pele da mulher. Então, a acne do adolescente, do homem, do menino, ela tende a ser muito mais exacerbada do que da menina. Lógico, existem exceções? Existe. Então, assim, aí para o homem ela tem um resultado muito bom nesse sentido. Mas tem algumas mulheres também que têm uma acne exacerbada, principalmente adolescente, aí a gente tem que usar, mas com um contraceptivo adequado, porque o fato de engravidar, o filho nasceria com problema, que é chamado de teratogênico. Então, a pessoa não pode engravidar usando o medicamento. Precisa estar encaminhando para um gineco para entrar com o anticoncepcional em paralelo com a estrotinoína oral. A estrotinoína, exatamente. E até a espironolactona também, né? Ela em doses altas, ela também pode causar feminização no feto masculino. Então, realmente também não Sim, pode sim, exatamente. bobear, Não pode engravidar tomando espirulactona, não exatamente. é? Tem Então, que assim, ter esses fica cuidados, bem né? unido mesmo, dermato-ginecologista nesse momento hormonal, não tem jeito. Isso. E outra coisa, Sibeli, assim, uma das primeiras, porque a obesidade ela está muito relacionada ao ovário policístico, né? Então, assim, Sim, sim. maioria, assim, vamos colocar pelo menos metade das pacientes que têm ovário policístico tem obesidade. Então, a gente tem sempre uma orientação de dieta, né? Uma orientação de uma dieta equilibrada, balanceada, com restrição calórica, muitas vezes, atividade física. Tem alguma dieta, assim, eu sei que é meio controverso a questão dentro da dermatologista É, de dieta sim. para acne. É. Como é que você vê isso, assim? Pois é, a dieta na acne, tem bastante coisa controversa, mas uma das coisas que é mais comprovada são os alimentos de alto poder glicêmico, né? De alta Uhum, glicêmica, que seriam justamente os carboidratos e farinhas brancas. Esses são os que mais causaria acne, que está associado com a resistência insulínica, com a isso. obesidade, todas essas coisas vão estar muito interligado. A questão do leite, que o pessoal pergunta bastante, isso é bem É, controverso, tá? Tem congresso que às vezes fala que está relacionado, os congressos novos estão falando que não tem relação, e foram feitas, tem até uma pesquisa recente que foi feito, que viram que paciente que toma leite desnatado tem mais problema com acne que paciente que leite normal. Então, assim, o problema não seria a gordura do leite ou a lactose, sim os conservantes que tem ali no leite desnatado. Então, assim, tem muito mais coisa para quantidade de descobrir, coisa ali, né? teria muito mais coisa para descobrir que a gente não sabe. Comprovado mesmo, mais assim que a gente tem, são os alimentos de alto poder glicêmico. Esse sim causaria a piora da acne.
E a melhora justamente. da acne também, tem a opção também da melhora da acne, né? Que a gente já viu que o zinco e a vitamina A acaba melhorando um pouco a acne. Aí a gente pode ou fazer o zinco manipulado, né? Como eu dei o exemplo, junto com a espirulactona, ou alimentos com zinco também, né? Que seria, por exemplo, as castanhas, seria frutos do mar, cereais integrais, tudo isso é muito rico em zinco. Então seria Semente de importante também abóbora, né? As isso, sementes oleaginosas, né? exatamente, as sementes Zinco em é um geral. sucesso, né? Sim, com sucesso. E É agora um para a Covid também sucesso. está na moda, né? Se funciona, ninguém sabe ao certo, mas está na moda. Mas parece que tem, né? Seu potencial aí antimicrobiano, anti-inflamatório, né? O Sim, zinco sim. é. É, para pele é fantástico, né? Para Covid é tudo incógnita pra gente, né? Tudo tá ainda em Estamos pesquisa, aí, digamos né? assim, né? Não sei. Exatamente. Tá. Bom, eu acho que acne a gente pode passar. Acho que Vamos vai passar. passando, porque Melasma, né? É, eu estou pra controlando o gente. tempo aqui, senão É. a gente não vai dar tempo Então de tá. falar tudo. Vamos pro melasma, então, né? Deixa eu Melasma. falar um pouquinho do melasma. Melasma é É muito uma chato. Melasma é chato, assim. O melasma, assim, eu falo que ele é um tripé, tá? E tem três causas principais, que é o genético, a causa hormonal, que aí vem ou gravidez ou anticoncepcionais, alguns anticoncepcionais, né? E o sol. Mas quando a gente fala do sol, na realidade não é só o sol. Quem tem tendência para melasma, a própria luz azul do computador, do celular, da televisão, tudo isso pode piorar em melasma, que tem tendência. Então, quando a gente fala assim, mesmo dentro de casa, é importante estar com filtro solar e, de preferência, o filtro solar com cor ou com proteção física, que são esses que protegem contra a luz azul, que são as luzes dos eletrônicos, né? Então, e o melasma, uma coisa bem importante do melasma que a pessoa tem que saber, é o seguinte, o melasma, aonde deu o melasma, ele tem memória para melasma. Então, por mais que a gente trate o melasma melhore, a memória continua ali. Então, se você Sim. descuidar um pouquinho, ele vai voltar no mesmo lugar ou aparecer novas regiões, entendeu? Então, o melasma, assim, não tem cura, ele não vai sumir para sempre. Ele pode ficar adormecido, mas a memória dele continua ali. Qualquer descuido faz ele aflorar de novo. Por isso é tão importante o cuidado direto, né, com filtro solar, principalmente no dia a dia. E tem a questão de alguns hormônios, alguns concepcionais que pioram a melasma, né? Aí eu vou deixar com você essa parte. No Como é que melasma a gente é? fala bastante, né? Orienta bastante, muito mais, às vezes até esquece em relação ao anticoncepcional, mas o relacionado à gestação. Então, a gestação realmente é um momento onde Sim, as hiperpigmentações acontecem, né? Então, tem o cloasma sim, gravídico, então, justamente por questões hormonais. Como você falou, tem a questão de etnia, de raça, sim. A genética. da genética, tem a questão do sol e tem a questão hormonal, então, agora relacionada, por exemplo, à gestação. Na gestação, Sim. você tem um estado de hipervascularização, onde tem um crescimento, né, uma formação de vasos muito fácil, acontece muito facilmente, isso por ação Aham. estrogênica, e as hiperpigmentações pela vasodilatação, que a progesterona causa também, não só a vasodilatação, mas como ela estimula os melanócitos. Então, você tem Aham. mais produção de Produção da melanina. melanina. Então, Sim. justamente, você vai ter na gestação aquela linha, né, abdominal, a linha alba, né? Você vai ter aquela Aham. marcação. Você vai ver que muitas vezes a paciente queixa da área escurecida axilar. No mamilo também, né? O Mamilo às vezes fica mamilo mais tem a segunda, escuro. parece uma segunda areola ali, né? Então, isso tudo é Aham. hormonal. Essas alterações próprias, ou que a gente diz fisiológicas da gestação, elas tendem a desaparecer, né? Algumas semanas ou até às vezes alguns meses após o parto. Mesmo, sim. Mas como Porém, melasma, o melasma já é porém o melasma, uma vez apareceu, você tem que lidar com ele sempre, ad exatamente eterno. muito, né? E muito realmente pela estimulação da progesterona que está assim alta durante o período gestacional. Ela tem uma Então, participação grande na manutenção da gestação, então é importante. Então, é o cuidado grande mesmo durante a gestação, porque às vezes fica essa sequela, né? Fica praticamente uma sim, com sequela certeza. É mesmo, uma né? sequela, exatamente. Então, assim, paciente que às vezes tem uma Travou. tendência para o Agora melasma, sim. na família tem melasma, já teve melasma na gestação anterior, é muito importante
ela fazia uma prevenção mesmo de tratamento na pele durante esse período. Tá travando, travou? Foi. Travou, mas já voltar aqui então. Então tá. Então, eu tô falando assim, que o paciente que tem uma tendência para o melasma, ou genético, ou já teve melasma na gestação anterior, tá na segunda, terceira gestação, por exemplo, tem que ter um cuidado muito maior, porque ela já sabe que existe aquela tendência. Então, assim, a gente tem alguns cremes que a gente pode usar com o intuito de diminuir a ação dos melanócitos, diminuir a produção da melanina, diminuir, às vezes, a entrega da melanina. Isso tudo faz com que diminua um pouco a produção do melasma. E o filtro solar, que na gestação tem que ser usado assim, que nem beber água. É uma coisa que tem que ser usado com frequência, muita frequência. Porque é aquilo que nós já conversamos aqui, né? Uma vez deu um melasma, a memória vai ficar ali pro resto da vida. E replicar o filtro solar, né? Reaplicar o filtro solar. O filtro solar não tem duração do dia todo. O ideal é estar reaplicando no dia a dia, talvez de 4 em 4 horas. No sol, a cada 2, 3 horas, no máximo, tem que ser reaplicado. Toda vez que entrar na água, tem que reaplicar, porque senão o melasma vai aparecer ou vai reacender aquele melasma que estava adormecido. Então, aliás, eu sempre falo com o paciente, assim, o melasma, por mais que ele tá bonzinho, bonitinho, ali bem clarinho, quando você vai para a praia, mesmo com todo o cuidado, chapéu, filtro solar, debaixo da barraca, ele tem que reacender um pouco. Porque todas as proteções, elas não são 100%. Por mais que ele o sol bate na areia, reflete no rosto. O filtro solar não chega a proteção 100%, nenhum filtro solar tem proteção 100%. Né? Então, assim, só o fato de ir para a praia já vai fazer com que reacenda um pouco o filtro solar. É uma coisa que tem que ter consciência disso. E por isso tem que reaplicar o filtro solar com bastante frequência quando está exposto ao sol. Isso. E alguns anticoncepcionais, sim, como a gente falou, os com potencial androgênico, né? Com maior potencial. Doutora Andréia, oi, ideia! Com maior potencial androgênico, então eles têm, sim, essas progesteronas, elas têm a capacidade, às vezes, de os pacientes se queixam no buço. Tá travando um pouco. Travou, voltou? Voltou. Então, pulso, né? Isso. Então, tem algumas anticoncepcionais que eles predispõem mais, sim, mais ao melasma. Principalmente, então, aqueles que têm um potencial androgênico maior. Sim. Aí, assim, o melasma do buço, geralmente, é um dos mais resistentes que tem para tratamento. Eles são os mais chatinhos de tratar. Então, assim, eles requerem um tempo maior de tratamento. E, geralmente, quando o paciente a gente percebe que o anticoncepcional está causando esse melasma, uma da indicação é a gente caminhar para o ginecologista para tentar trocar para outro que tem um efeito menor. E o que a gente observa, assim, que às vezes um anticoncepcional tem um efeito de causar melasma muito grande numa paciente, às vezes o mesmo anticoncepcional não tem o mesmo efeito em outra paciente, né? Isso é uma questão genética, né? Influencia. Exatamente. Questão genética e reação de cada organismo aos medicamentos, né? Sim. Até mesmo, né, Sibeli, tem a questão da absorção da pele, né? Tem peles que são mais sensíveis a receber esses tratamentos locais e outros não, né? Tem absorção, exatamente, a captação, né? Tem tudo, né? Tem pele que é mais grossa, tem mais camada córnea, então acaba a penetração seja menor. Então, assim, tem a pele mais sensível, qualquer ácidozinho já dá uma irritada. Tem vários tipos de pele, né? Pele mais oleosa, pele mais seca. Então, tudo faz diferença na hora da gente tratar. Para cada pele tem que ser um tratamento específico. Por isso que, às vezes, não dá para você usar um creme clareador da vizinho, porque a pele é diferente. Às vezes, o que é um ótimo para fulano não vai ser ótimo para você. Entendeu? Porque tem que levar a característica da pele como um todo. Tem o melasma que ele é mais pigmento, tem melasma que é mais vazinho, né? Que é a telangiectasia, que a gente chama. Então, o melasma com muito vazinho é um tratamento. O melasma sem vazinho, com muito pigmento, é outro tratamento. Então, isso tudo tem que ser muito individualizado, né? Personalizado mesmo. Cada paciente requer um tratamento específico. Não tem receita de bolo. Olha, Aninha, não tem receita de bolo. Beijo. Aprendendo muito. Imagina, né, Ana Luísa? Um beijo. E o que você gosta? O que a gente pode fazer depois de... Ixi, travou de novo. Ai, Sibeli.
Travou, volta de novo. Fala o que você Depois falou que de tá novo. com melasma, qual é o tratamento, assim? O que que você gosta, assim? Qual é a primeira linha? O que que pode, dependendo é o tipo de pele? Depende do tipo de pele. Então, assim, o melasma, primeira coisa é saber que tratamento é pro resto da vida. A pessoa tem que ter consciência disso, né? Filtro solar, sempre. Eu falo que é o número um do tratamento de melasma de qualquer coisa para pele. É o número um anti-envelhecimento, digamos assim, o uso do filtro solar contínuo. E assim, uma coisa que eu tento fazer muito com meus pacientes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem um verão muito forte, é o que que é? Pegar o inverno, aproveitar o inverno para usar uns ácidos mais fortes, para fazer os peelings, microagulhamento, tratamentos mais intensos para poder clarear. E no verão fazer mais a manutenção. Eu até brinco com o paciente, a gente conseguir clarear bem no inverno e manter no verão, a gente está no lucro. Nossa, tá Porque ótimo. Pois é, então a atenção no verão é a gente fazer pelo menos a manutenção. Não dá para ficar usando ácidos fortes no verão. Mas no inverno dá para fazer bastante coisa. Dá para usar bastante ácidos fortes e é isso que eu te falei, microagulhamento, dá pra fazer peelings, sessões seriadas de peeling. Tem muitos peelings que são maravilhosos para clarear. O Opa, resultado é muito bom. Então, são tratamentos que a gente pode fazer mais. Agora, a respeito do creme, cada creme, que eu te falei, individualizada mesmo. isso. Cada paciente tem indicação de um creme específico. Creme, Diferente. o gel, o sérum, né? O veículo, a consistência do creme depende muito do tipo de pele. Então, isso tudo faz diferença. Inclusive o filtro solar, né? Tem filtro solar para cada tipo de pele. Então, a gente fala, não gosta do filtro solar por causa do cheiro, por causa da textura, porque fica oleoso. Hoje em dia tem milhares de opções no mercado. Então, assim, vale escolher a opção certa, né? E nada melhor do que a consulta, para a gente avaliar a pele e Sim. indicar o filtro solar é certo para cada tipo de pele. Isso tudo faz diferença na aderência, né? É muito mais fácil você aderir uma coisa que deixa a tua pele uma sensação gostosa do que aderir uma coisa que deixa a pele melada, por exemplo. É. Ninguém vai querer E tem gente que não consegue mesmo, né? Tem com gente que tem certeza. dificuldade e não consegue, acaba não usando. Mas às vezes não consegue por causa disso, por estar escolhendo um produto inadequado para o seu tipo de É pele. verdade. Isso faz muita diferença. Tá. Então Acho que vamos de melasma seguir. foi, né? Também Vamos acho. seguir. Deixa eu ver o tempo aqui, ó. Já foi Qual? meia horinha, um pouquinho mais de meia hora já, né? Então vamos Então lá, vamos lá, vamos vamos acelerar. lá. Vamos lá, você quer começar? Começa a parte do exortismo, né? Vamos ver se vai falar. É o insultismo que a gente tinha falado, né? Como eu tinha colocado no início. Então, faz parte das síndromes hiperandrogênicas, com excesso dos hormônios, né, que trazem os caracteres masculinos. Então, Sim, o insutismo, muitas vezes a pessoa tem e não sabe, aí a gente examinando a paciente, a gente vai notar o que que seria, né? Aqueles pelos finos, curtos, em locais que sim. não são para acontecer, que eles não têm que estar ali nas Então, por mulheres, exemplo, né? o queixo, o buço da mulher em grande quantidade. Mas Isso, é que às vezes vem até o pescoço aqui nessa região. Isso tudo né? é indicação Quando a dessa gente alteração androgênica, olha né? quando a gente olha isso, né, que faz essa consideração na hora do exame ou da anamnese, você já consegue muitas vezes detectar essas alterações, você já liga, bom, como é que está o hormônio dessa pessoa, né? O que que Sim. ela está usando, como é que está a questão do que pode ou não, tudo bem, sempre foi assim, talvez seja familiar e genético e questão de etnia, ok. Mas o É, hirsutismo dentro da síndrome, das questões hiperandrogênicas, dentro da ginecologia, o hirsutismo é o que aparece em primeiro lugar depois da acne, né? É a situação mais comum. E tem muitas vezes. a gente percebe também, não só isso, né? Mas às vezes está associado com a acne e a oleosidade, né? Não só a acne. Acho que não, né? Agora estou te ouvindo. Ah, tá, eu vi que tava travado. Não, Você o que eu tava falou que falando, esse negócio da da acne. acne, né? Aí eu falei que a acne é realmente mais resistente, assim como a do ovário policístico, e muitas vezes acomete outras regiões, como colo, dorso, ombro, braços. Isso tudo pode estar associado A no gente tem exortismo, né? né, e que vocês também devem usar, que é uma escala para poder avaliar esse grau de hirsutismo, né? Muitas vezes Uhum. você mesmo sem dosar,
os andrógenos, os hormônios androgênicos no sangue, né? Que o maior representante deles é a testosterona, né? Sim, Em sim. questão de melhor Aham, exemplo de hormônio androgênico é a testosterona. Então, mesmo antes de você dosar, para você avaliar se tem alguma alteração ou não, você tem como fazer um score, né? Através dos índices de Fermat. Então, você já aham. consegue ali em determinados, né? O buço, o queixo, os braços, o tronco. Então, você vai fazendo uma avaliação para saber se aquilo está dentro de uma normalidade ou não. Esse score estando num nível mais alto, você já pode até realmente desconfiar. E ainda se tiver, então, as irregularidades de menstruação, irregularidade menstrual, ausência de menstruação, dificuldade para engravidar, né? Porque diagnosticar, Sibeli, precocemente essas síndromes é de extrema importância, porque elas Sim, estão faz diferença, né? relacionadas com uma morbidade, porque estão relacionadas com diabetes mellitus, estão relacionadas com doenças cardiometabólicas, né, com a diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, o câncer de endométrio, muitas vezes, né, porque não tem a contraposição da progesterona. Então, assim, não é só uma questão de pele, a pele é o que grita pra Aham. gente aquilo É, a muitas pele, na vezes, realidade, ela né? acende a luz, né? Você fala, "Nossa, acho que alguma coisa está Isso, errada." Aí a gente acaba encaminhando para o gineco para fazer uma investigação, fazer esse score, como você falou, e direcionar o tratamento dessa parte hormonal, que já não somos nós dermatos que tratamos, e sim isso. vocês e os endócrinos, né? Dependendo do tipo de alteração hormonal. Exatamente. Então, assim, tem que tratar? Bom, tendo irregularidade menstrual, principalmente, é necessário tratamento, né? Não pode Aham. ficar, né, sem menstruar por nada, não tomando remédio, né? Não está tomando um contraceptivo de longa duração ou contínuo, não menstruar, não estando na menopausa, não é normal. Então, tem que ser Sim, avaliado e às vezes, realmente, o endócrino, claro. como a gente falou, é que vai chamar. Eu Tá tenho que dar uma travando. apertada. Eu tenho que recusar e eu acho que quando eu recuso, você paralisa, mas vamos lá. Isso me paralisa para mim. Isso me paralisa. Então, para a gente, Vai dar bom. continua sendo o anticoncepcional, avaliar um anticoncepcional menos androgênico, a espirulactona, né? E muitas vezes a gente recomenda ir para o dermatologista para fazer um laser, não é isso? Exatamente, é. O tratamento desses pelinhos desejados, infelizmente, não tem muita opção. A outra opção que seria o laser, mas eu deixo bem claro para o paciente que o laser, nesse caso, ele vai destruir a raiz do pelo, ele vai diminuir o pelo, porém, se tiver uma alteração hormonal de novo, os pelos podem voltar. Porque assim, ele vai estar relacionado com a baixa hormonal. Quando é desequilíbrio hormonal que causa esses pelos, eles podem retornar mesmo após 3, 5, 6 sessões de laser. Então melhora, mas melhora ali enquanto você está com os hormônios, Temporária, tá tudo né? direitinho, tá tudo equilibrado. Desequilibrou, é como se voltasse para estaca zero, infelizmente. Porque é uma coisa de dentro para fora, né? Então, é a parte hormonal fazendo Tem um aquilo. Não adianta estímulo, querer só né? tratar, ter um estímulo, exatamente. Não adianta querer tratar só externamente que não vai resolver. Então, o paciente estar ciente disso. Eu deixo bem claro para o paciente que se tiver um É desequilíbrio de novo importante, é. hormonal, pode voltar de novo a ter pelos. E às vezes a gente até desconfia, né? Porque às vezes a paciente também reclama de que tem que fazer muitas depilações durante o mês. Então, muitas sessões Sim, durante o mês, e aí umas quantas, né? Então, você também já desconfia de um excesso ali de pelos, enfim. Então, essas coisas já acionam um alerta na com questão certeza. hormonal pra Hormonal. gente, certo? Sim, certo. Vamos para a queda de cabelo, que tá acabando nosso tempo. Vamos para quê? Vamos para queda de cabelo. Vamos. Vamos que aí depois a gente fica nas firulas. Isso. Então vamos lá, né? A queda de cabelo. Você quer começar? Eu posso começar aqui? Pode começar. Então tá. Então a queda de cabelo, assim, existem várias causas que levam à queda de cabelo. Eu vou tentar focar mais em duas, que é o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética. Eu vou explicar cada uma delas. Então, o eflúvio telógeno é mais aquela queda de cabelo, em que você vê o cabelo realmente caindo. E ela pode ter um monte de causas. Daqui a pouquinho eu vou chegar nessas causas.
Vamos só diferenciar as duas. Já a alopecia androgenética, como o próprio nome já fala, ela tem uma ação dos andrógenos e ela tem uma ação genética. Só que na alopecia androgenética, você já não vê tantos cabelos caindo, os fios caindo. O que você vê é uma rarefação, às vezes, no topo da cabeça. No caso dos homens, aquelas entradas, vai cada vez entrando mais, né, se não tratar. Então, assim, a gente chama de a miniaturização do fio. O fio vai ficando mais em miniatura, vai ficando bem fininho. Por isso que começa a enxergar o couro cabeludo. Então, assim, são tratamentos totalmente diferentes, são visões totalmente diferentes da alopecia androgenética e do eflúvio telógeno. Eu vou falar um pouquinho do eflúvio telógeno, tá? O que causa eflúvio telógeno? Várias coisas pode causar, como eu falei. Às vezes uma doença, às vezes uma infecção de garganta, uma febre, o início ou interrupção de hormônios. Às vezes, quando você para ou você inicia o anticoncepcional, o anabolizante, ou gestrinona, que seja um implante, tudo, a interrupção do anticoncepcional, tudo isso pode dar uma queda de cabelo acentuada. O próprio estresse, perda de peso, medicamentos para emagrecer. Mas, assim, o estresse está sendo muito comum agora, a queda de cabelo na quarentena, né? Tá todo mundo associando ao estresse. Na realidade, o estresse, ele é um diagnóstico de exclusão. Primeiro, a gente tem que investigar várias causas. Quando a gente não acha nenhuma outra causa que justifique, aí sim a gente vai pensar no estresse, tá? E geralmente é um estresse pontual, é uma coisa mais séria, uma perda de um emprego, uma perda de um ente querido. A quarentena até pode ser alguma situação mais específica, mas geralmente não é o estresse do dia a dia, do trabalho do dia a dia, que estou contando situações fora da quarentena, né? Então não é aquele estresse do dia a dia, mas o estresse pontual que leva à queda de cabelo. E uma coisa muito importante, que acho que eu preciso explicar, que assim, quando você tem um estresse ou tem alguma situação de ou início anticoncepcional, parada, ou alguma infecção, a queda de cabelo vai ocorrer 2, 3 meses após. Parou? Deixa eu voltar então. Parou. Então eu quis dizer, eu falei assim, quando você tem alguma situação que causa queda de cabelo, seja o estresse, ou seja uma parada de anticoncepcional, ou seja alguma infecção, essa queda de cabelo vai acontecer 2, 3 meses após a situação em si. Porque demora um pouco até dar o start para o cabelo cair e realmente ter a queda. Então esse tempo demora mais ou menos a 2, 3 meses. Tá travando bastante. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo. Para vocês aí que estão nos assistindo, tá travando também? Fala pra gente nos comentários para saber se tá travando para todo mundo. Ou é só para mim, é só para você. Não sei se tá travando para eles. Agora então, foi, assim, e a questão, por exemplo, da gravidez também. E tem muita queda de cabelo após a gravidez. É um eflúvio telógeno após a gravidez, que geralmente costuma durar em média de 6 meses. Então, assim, a gente trata por quê? Para a queda não ser muito acentuada. E essa queda de cabelo, que é o eflúvio telógeno, ela pode deflagrar a alopecia androgenética. Se você tiver uma genética para a alopecia androgenética e está tendo muita queda de cabelo, muito eflúvio, isso pode acabar desencadeando a alopecia androgenética. Por isso, a importância a gente estar tratando, né? E outra coisa também seria ver a parte do exame de sangue, né? Que é ferro, ferritina, zinco, vitamina B12, vitamina D. Tudo isso pode levar a queda de cabelo também. Alteração da tireoide. Então, sim, tem que ser investigada várias situações, várias causas, para tentar identificar a causa daquela queda de cabelo. Né? E... Vai falar? Pode falar. Não, quer concluir? Não, então é isso daí. Então, tem que ficar atento à questão do eflúvio telógeno por causa disso, porque ele pode encadear a alopecia androgenética. Ou você pode começar pela alopecia androgenética mesmo, como o caso de paciente que tem essa genética. De paciente até adolescente que começa a alopecia androgenética. Começa, né? Que começa a alopecia androgenética, pela genética. E o tratamento é para o resto da vida, né? É bom. O tratamento é para o resto da vida, exatamente. A alopecia androgenética é aquela coisa, se você tirar da tomada, você para de tratar. É mais ou menos isso. Você tem que estar ligado na tomada o tempo todo. Parou, tirou da tomada, para o tratamento, volta a cair de novo. O tratamento consiste em bloquear a ação do hormônio que causa a queda de cabelo aqui nessa região. Se você tira da tomada, entre aspas, né, você para o tratamento, leva a queda de cabelo de novo. Leva, na verdade, não a queda de cabelo, né? Leva a rarefação, a miniaturização do fio de novo. Leva a progressão da alopecia androgenética. Mas, graças a Deus, hoje existem alguns tratamentos, principalmente quando você começa a tratar no início, né? Quando está avançado, aí, infelizmente, é só o transplante capilar. Mas quando está no início, a gente consegue, pelo menos, manter ou reverter um pouco essa situação e manter
para evitar a progressão da alopecia androgenética? A gente vê, dentro da ginecologia, a gente recebe, né? Quando a paciente Aham, se queixa e ainda não procurou o dermatologista, justamente nos quadros também de ovário policístico é comum, sim, sim. né? Aí seria mais o eflúvio, né? Sim, na gestação, né? Após a gestação, Aham, enquanto está amamentando, que é o eflúvio telógeno, como você falou. Então, é uma uhum, queixa extremamente comum e a gente tenta manter aí as vitaminas de suplementação do pré-natal, enfim, e acalmar, e realmente quando aquilo está muito intenso, acaba tendo que encaminhar para o dermatologista e também fazer uma avaliação, né? O que a gente vê muito com frequência hoje em dia é a baixa da ferritina. Então, sim. uma baixa da ferritina com alterações de tireoide, então que a gente costuma ver com mais frequência, né? É uma Pode falar, Sibeli. Não, só porque você lembrou, só vou acabar esquecendo. Você falou dos polivitamínicos, né? Tem que tomar cuidado com os polivitamínicos também, porque alguns são ricos em vitamina A. E a E vitamina A em aí, excesso também pode dar queda de cabelo. Então tem que ser isso. tudo equilibrado. Desculpa interromper, vai termina aí, Não, só porque foi eu lembrei ótimo. disso daí. Exatamente. Então, a gente costuma ver nesses quadros mesmo as pacientes com resistência insulínica também, né, com um Sim, quadro de alterações de cabelo, enfim, principalmente com aquela obesidade centrípeta, né, com a gordura aham, abdominal grande, que a abdominal. gente sabe que ali é um índice subjetivo de aumento de andrógenos, que a gente sabe que os andrógenos estarão elevados, então também tem, quer dizer, Aham, tudo um ciclo vicioso, né? Então, você tem a sim, com queda de certeza. cabelo relacionada com aumento de andrógenos, com aumento da oleosidade, que vai dar um aumento de acne, a queda de Até a cabelo. dermatite seborreica também, que é a caspa, que Isso. está associado com o aumento dessa produção de sebo. As Isso está relacionado. hiperpigmentações, de forma Isso é, geral. geral, Então, isso. a gente vê bastante isso. Como você falou, às vezes a paciente não quer parar o anticoncepcional por conta da questão do cabelo e da acne. Logicamente que tem alguns que eles melhoram mesmo, a gente vê que melhora a Aham. qualidade, né? Tem ali um substrato hormonal que ajuda. Agora, de Sim, às vezes dá qualquer para forma, é trocar o temporário, anticoncepcional, né? né? Isso, é uma coisa temporária. É, E assim, assim, o depois dessa anticoncepcional, parada, né? quando você para, exatamente, você para o anticoncepcional, dá esse eflúvio, normalmente 2, 3 meses após, mas é temporário, costuma ser temporário, Isso. sim. Então, se não é justificativa para não parar o anticoncepcional, Isso, é possível. E às exatamente. vezes, quando você inicia o anticoncepcional, também causa isso daí. Também. E tem a questão dos implantes, né? Quando a gente falou da gestrinona, que também leva uma queda de cabelo. Mas aquela coisa, botar na balança, você está tratando endometriose com a gestrinona, você precisa usar a gestrinona, então você alguma coisa em paralelo para tentar controlar essa queda de cabelo, né? Para poder ficar uma coisa mais equilibrada. Porque às vezes a gente não consegue ter tudo que a gente quer também, né? Tem Não, que é a tentar dar um orientação. equilíbrio. Quando você orienta, você traz a orientação. Olha, você vai ter esse benefício, em contrapartida, acontece isso, isso e isso. Ah, eu quero, eu não quero. São coisas que às vezes você pode escolher, o paciente pode optar. Outras situações, não tem jeito, tem que tratar Aham. aquilo daquela maneira e acabou. Mas em relação aos hormônios, né, muitas das vezes a gente consegue aí mostrar opções. Muitas vezes a gente vai ter poucas opções, né? Aham. Sim. Infelizmente né? Para a gente tem pouca opção, Sim. enfim. Então tem pouca Aham. opção para trabalhar. Então você tem que aí achar um meio termo entre os benefícios e não digo Os os malefícios, né? malefícios, né? Mas Mas os não dá efeitos para ter colaterais, digamos tudo assim, dá para ter tudo, exatamente. É questão do bom senso, né? isso. Tentar E, equilibrar e dentro do como possível. dentro do possível. E então, questões que a gente vê realmente a queda do cabelo são essas, ou às vezes no emagrecimento, né? Na anorexia nervosa, a gente vê Às vezes não precisa nem ser um emagrecimento muito intenso, anorexia, não, tá? Uma isso, anorexia mesmo. A gente observa, às vezes, o paciente perdeu assim, 4 quilos, ela já tem esse eflúvio tem aqui. telógeno. Isso pode acontecer, essa queda de cabelo mais intensa, 2, 3 meses após essa perda do peso, entendeu? Porque isso Então, é muito relativo, depende de cada organismo, né? Depende da genética da pessoa e de cada organismo. Tem gente que tem um eflúvio telógeno desencadeado, assim, às vezes uma coisa boba,
que não desencadearia em outra pessoa, naquela pessoa já é um motivo para desencadear o eflúvio telógico, essa queda de cabelo. E como eu falei, a Isso. pessoa que tem o eflúvio telógico com frequência, esse cíclico, né, que a gente chama de eflúvio telógico crônico, e melhora, piora, melhora, piora, pode acabar deflagrando a alopecia androgenética, que aí acaba sendo um tratamento pro resto da vida. Exatamente. E às vezes Entendeu? vai acabar procurando ajuda só quando está numa situação já mais complexa, né? Então Já notou mais que a coisa complexo. está se repetindo, vai, né? Vai avaliar, vai fazer uma avaliação porque fica uma rarefação realmente, e aquilo é aquilo, tudo que mexeu com o cabelo da mulher é uma coisa importante, É a autoestima da mulher, mexe muito com a mexe autoestima, né? muito. Então, É. vai procurar, né? Não Com espera muito certeza. Quanto tempo. mais cedo procurar, melhor resultado do tratamento. Então, se o sentiu já está começando a enxergar o couro cabeludo, já vai logo procurar. Não espera ficar aquela coisa avançada, né? De tratamento, Cibele, o que a gente tem? Tem o minoxidil, antigo É, minoxidil, exatamente. O padrão ouro ainda é o minoxidil e finasterida. Esse é o tratamento ouro que a gente tem para alopecia androgenética. O minoxidil agora tem a opção de fazer oral, que é uma novidade. Então, assim, o minoxidil oral, na realidade, ele é um antihipertensivo em altas doses, que é de 10 a 100 miligramas, mas para queda de cabelo a gente pode usar. Na mulher, a gente usa mais ou menos em média de 1 miligrama, para homem, às vezes chega até 3 miligramas, depende de cada situação. Mas, assim, ele é uma opção para quem não quer ficar usando o minoxidil tópico, né? O minoxidil tópico, a é, maioria é em álcool, então deixa o cabelo deixa melado, o deixa o cabelo cabelo. melado, horrível. Pois é. E no caso da. Mas Pode melhora, acontecer, viu, gente? Passa mas um melhora. creminho. Um óleo de coco, passa um óleo de coco, depois Pode pode, pôr na Sibeli. foto. Pode. Eu vou falar de coco, então. Então, assim, o minoxidil. Existe a opção da gente fazer ele manipulado nos veículos menos melado do que o álcool, mas ainda é chato de usar. Tem gente que prefere usar que não gosta de tomar remédio oral. Ok, tem as duas opções. Tem gente que acha muito incômodo ficar passando uma coisa diariamente, então tem a opção de tomar oral. Lógico, a gente vai pesar, né? Vai ver os efeitos colaterais. O efeito colateral maior do minoxidil, tanto tópico como oral, é a hipertricose. Principalmente o oral, essa dose alta, você pode começar a nascer pelo indesejado em outra região do corpo. Então, assim, tudo tem que ser pesado, como qualquer medicamento. Como Pra assim, não escorrer, ciclona, né? Porque às vezes escorre. escorre, né? O tópico, se você deixar escorrer, pode crescer. Mas o oral, você pode nascer cabelo no corpo todo, dependendo da dose. Ou, Às vezes a gente diminui a é, dose. Então, tudo tem que pesar os efeitos colaterais. E os inibidores da 5-alfa-redutase, né? Que vai inibir a ação, vai inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é o que causa queda de cabelo. Que aí que é entraria a o hormônio finasterida e a ativo, né? dutasterida. Exatamente, que é o hormônio ativo para validar a queda de cabelo. Eu costumo brincar que a chave é fechadura. O dihidrotestosterona, ele é a fechadura que vai entrar na chave, que é o receptor lá no couro Receptor. cabeludo, quando liga, dá a queda de cabelo. Então, se você não Isso. tem essa chave, você vai, logicamente, essa queda de cabelo vai ficar mais controlada. E para não ter essa chave, a gente tem que inibir essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Que aí entra os Importante, inibidores do 5-alfa-redutase, né? Que é a finasterida ou do dasterida. importante também a relação de contracepção, né? Não Sim, engravidar nesse momento, sim. Tem que né? tomar todo cuidado nesse sentido, durante o Durante o tratamento, né? uso, tanto para Eu o acho que a gente homem podia também, falar. né? Na realidade, assim, a finasterida, o que não pode fazer? Não pode doar sangue tomando finasterida, mas o homem tomando finasterida não teria problema na relação sexual com a Uma mulher. espermogênese. Na espermogênese, exatamente. Não iria atrapalhar a mulher que quer engravidar, não daria Uhum. problema na mulher. Mas a mulher não pode, pode estar tomando a Nesse finasterida se ela momento. quer engravidar. E a mulher também, às vezes, não pode nem manipular a finasterida. Só de mexer na finasterida, ela poderia ter absorção, isso aí é hipótese, ela poderia ter absorção, que poderia ter ação também como é que fala? Na questão Na do bebê dela, embriogênese. né? Da Uhum. embriogênese. Exatamente. Então, são cuidados que tem que ter. Então, muitas vezes a gente passa a finasterida mais para mulher menopausada, por causa disso. E mulher pré-menopausada, logicamente, com os cuidados maiores, com orientações maiores, porque não Sim. pode engravidar usando. E tem a questão da... A Vera dando oi, tem um monte de Bruna, tem um monte de gente aí, legal. Tem a questão da alopecia senil. O nome é feio, mas é alopecia relacionada com a pós-menopausa, né?
Sim. Após menopausa, o cabelo vai ficando bem fininho, bem ralinho, que a gente chama de alopecia senil, que também já Que é um aí, outro tratamento, o minoxidil ajuda também. isso. E aí Então, já a vem gente tem também que as levar em questões, né, consideração. aí já é o hipoestrogenismo, o Já é balanço, exatamente. né, um balanço também aí alterado de estrogênio e androgênio também, né? Também a gente Aham, tem uma baixa grande de estrogênio, nem tanto muitas vezes dos andrógenos. Então a gente e tem todos esses lugares, né, onde a gente não pensa, tem receptor para estrogênio, né? Em todos os lugares tem receptor para aham. estrogênio, que a mulher menopausada vai ter aí repercussões em grande parte, né, a maioria das partes do corpo. Então é um tema para outra live, viu? Fica a É um dica. tema da live, exatamente, que a gente está acabando nossa live aqui. Dá para Vai cair a falar qualquer momento. a questão até o pessoal toma muito whey. O whey também tem as relações, só recapitulando aqui, as relações com a acne também, não é isso, Sibeli? Sim, exatamente. Tem algumas O whey marcas de whey que protein. elas Aham. causam, o protein, que elas causam mais acne. E principalmente algumas suplementos também à base de vitamina B12. A vitamina Em B12 também causa excesso, né? bastante acne, em excesso, Ou exatamente. até às vezes na Então, assim, reposição, né? É um efeito colateral, né? Às vezes vai é um dar efeito uma acne ou colateral, outra. dá uma acne, Isso. exatamente. Assim, a falta de vitamina B12 pode dar queda de cabelo, mas o excesso pode dar acne. Então, Acne. tudo que está em equilíbrio não tem como. Então, tudo a gente está controlando com exame de sangue E a e melhor coisa é a avaliando. alimentação, né, Sibeli? Exatamente, uma alimentação saudável, melhor do que todos os Saudável. suplementos, né? Alimentação saudável. E o suplemento fazer tudo com cautela e com acompanhamento médico, né? Não sair Isso. usando Não. qualquer um do vizinho, do amigo, porque cada organismo é um e tem que ser pesado várias coisas ali na pessoa, né? No organismo da pessoa. Através de um exame de sangue, através de uma consulta, através de avaliação, etc. Né? A genética da pessoa conta muito. Então, tudo Isso. tem que estar sendo Função avaliado. hepática é extremamente importante, Função né? Tanto para a minha hepática, área quanto para a sua, né? com certeza, com certeza. A finasterida mesmo, a gente tem que acompanhar a função hepática, A né? isotretinoína, né? Isotretinoína, a isotretinoína não só a função hepática, mas a dislipidemia, né? Colesterol, triglicérides. Então, tudo tem que ser acompanhado com exame de sangue. Então, é uma coisa que não dá para fazer por conta própria, né? Tem que ter um acompanhamento médico. É um Eu acho que é isso, pensamento gente. bom. Isso, acho que antes que a Podia gente encerrar. desligue na cara das pessoas, Ó, né? Pra gente dar um vinte e beijo. sete segundos restante, falou para mim aqui agora. Falta Ele 20 diz, segundos. né? Então, Não, eu eu acho que também, aí eu agradeço, foi muito legal, muito. também achei ótimo. A Obrigada, gente viu? Adorei. enriquece sempre com Com essa certeza. troca.